Continuando a nossa aula 10, tá? Agora a gente vai fazer o dimensionamento tridimensional, tá? Diferentemente do AutoCAD 2D, que a gente fez o projeto bidimensionais, o projeto tridimensional é um pouquinho mais complicado de se fazer. Tá? Ele não é tão simples como a gente trabalhava num plano, ia puxando cota de um lado, cota de outro, e todas as medidas eram plotadas normalmente, tá bom? Então, aqui agora a gente vai ver como é que isso funciona no objeto tridimensional. Inicialmente eu vou trocar aqui um pouco na nossa vista, tá? Eu vou deixar uma vista dessa forma aqui oculta, tá bom? Para que a gente possa trabalhar melhor visualizando as formas do objeto, tá bom? Então, qual que é o meu objetivo primeiro? É dimensionar essa nossa peça aqui, tá bom? Nossa peça aqui, tudo que a gente tiver que fazer dimensionamento, além da cota, a gente tem que trabalhar juntamente aqui com a posição da nossa peça de origem, tá bom? Então, a primeira coisa que eu vou ensinar vocês é o seguinte, a mexer a essa cota, tá? Como eu falei na aula passada, é sempre interessante eu sempre colocar essa origem agora num ponto dentro da peça para saber em que plano que ela está trabalhando. Então, vou vir aqui, ó, só coloco o mouse por cima, não aperto nada, e eu vou colocar aqui, ó, mover somente origem. Clico aqui, e agora eu vou colocar ele num ponto da peça. Por exemplo, eu vou colocar nesse ponto aqui. Tá? Vamos estar ligado aqui, ó. Tá ligado? Então, vou colocar num ponto conhecido, vou colocar aqui. Pronto. Está aqui onde está o meu objeto. Então, toda vez que a gente estiver fazendo um dimensionamento, ele sempre vai trabalhar com o plano XY. Tá? O Z nunca vai participar. Ok? Então, para colocar cotas no ambiente tridimensional, aqui nós estamos na modelagem 3D, eu vou vir aqui, ó, em anotação. Em anotação, eu vou ter as cotas, os estilos de cotas e assim por diante. Então, tem aqui linear, alinhada, angular, comprimento de arco, raio e assim por diante. Da mesma maneira que a gente viu lá atrás, na aula de dimensionamento bidimensional. Então, eu vou clicar aqui em cota, tá? Então, a primeira coisa que eu vou tentar colocar vai ser cota nesse ponto aqui, ó, a largura do nosso objeto. Então, vou clicar nesse ponto final, vou clicar nesse ponto final, vamos ver o que acontece. Ó, ele vai colocar o valor de 100. Tá bom? Então, está aqui a primeira cota, um pouquinho fora, né? Mas a gente consegue colocar ele mais próximo. Então, pego aqui o ponto final, e ele está aqui. Então, se eu colocar aqui numa vista superior, a nossa cota está aplicada, tá bom? Bom, agora vamos trabalhar com essa cota aqui. Vamos colocar ao comprimento da nossa peça, tá? Então, vou clicar aqui de novo, cota, vou pegar desse ponto até esse ponto aqui, e eu consigo colocar a minha cota normal, ok? Outra coisa que eu coloquei aqui foram cotas lineares, mas eu posso colocar cotas do tipo raio e do tipo diâmetro. Então, eu venho aqui, seleciono a opção raio, por exemplo, vamos colocar o raio de adoçamento. Está aqui, ó, raio 15. Posso colocar. E posso colocar também diâmetro. Então, vou pegar aqui diâmetro. Vamos colocar aqui, por exemplo, opa, saiu um pouquinho fora. Vamos refazê-lo. Pronto. Diâmetro 14. Tá? Se eu quiser depois mudar de cor, é só vir aqui, né? Fazer as configurações. Do jeito que a gente sempre aprendeu aqui, ó, gerenciador de estilo de cota. Aí modificar. Aqui eu só vou trocar de cor. Cor do texto vermelho, cor de preenchimento vermelho. Não, o preenchimento vamos deixar nenhum mesmo. Vamos colocar aqui linhas também vermelho, para poder diferenciar, né? Linha de extensão vermelho também. E aqui eu tenho
todas as minhas cotas já modificadas, tá bom? Bom, o que eu posso fazer agora? Eu quero colocar as dimensões superior nesse objeto aqui, ó. Eu tenho esse diâmetro e esse raio, só que percebam uma coisa, tá? Se eu vir aqui e colocar, por exemplo, vamos colocar o diâmetro dessa peça. Clico em diâmetro. A hora que eu vou colocar, ó, ele está saindo lá embaixo. Ele não está saindo lá em cima. Por quê? Porque o meu plano de análise é esse daqui. Então, para colocar essa cota, eu tenho que primeiramente movimentar esse eixo para esse plano superior, que ele vai pegar isso aqui como plano para poder fazer o dimensionamento. Então, mais uma vez, eu clico aqui na nossa origem, clico aqui, só passo o mouse, né? Desculpa, não clico nada, só passo o mouse, mover somente a origem e vou colocar o meu objeto aqui. Vamos lá de novo, ele não movimentou direito. Mover somente a origem. Vou tentar de novo, porque está um pouquinho com dificuldade. Vou colocar em cima desse ponto aqui. Vamos colocar aqui. Não tem problema se ficar fora do centro, nada disso. O que não pode é esse plano ficar inclinado, tá? Ele tem que sempre ficar inicialmente obedecendo aqui os ângulos iniciais, tá bom? E ele tem que estar no plano que eu estou trabalhando. Para ver se está no plano, ó. Ó, tá vendo? Eu já não fiquei. Eu estou errado. O plano tridimensional geralmente sempre faz isso com a gente. A gente pensa que está no plano, mas na verdade não está nele. Então, mais uma vez, vou clicar aqui, ó, mover origem, né? Pronto, vamos ver agora se deu certo. Tá aí, ó, nosso plano está no ponto superior. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e colocar o diâmetro, por exemplo. Tá aí, ó, o diâmetro apareceu justamente simbolizado na parte superior. Posso vir aqui, colocar o raio 15, e assim sucessivamente, tá? Bom, o que eu preciso colocar? Eu já coloquei raio de adoçamento, largura, né? O que está faltando agora no meu objeto é justamente colocar o quê? A altura, tá? Então, nesse caso, o que está ocorrendo? Como eu trabalho no plano XY, desculpa, se eu vier aqui, por exemplo, colocar uma cota linear, pegando, por exemplo, esse ponto inicial, com esse aqui embaixo, ele vai dar espessura zero. Por que espessura zero? Porque eu estou em cima desse plano. Então, eu tenho que girar o meu plano, fazendo com que ele fique num plano XY, considerando essa face, tá bom? Para poder colocar as minhas medidas. Então, vamos clicar aqui para poder fazer isso. Primeira coisa que eu vou fazer, eu costumo colocar a minha origem numa face plana, fica mais fácil, tá? De trabalhar com o giro dele depois. Então, vou movimentar ele. Mover somente origem. Eu vou colocar ele nesse ponto aqui, ó. Tá? Então, por exemplo, a primeira coisa que eu vou tentar colocar vai ser a altura dessa peça. Como a altura dessa peça aqui tem que estar o Y nesse eixo e o X no eixo subindo, eu tenho que girar esse plano de modo que o X suba para cá. Para girar esse plano, eu vou utilizar o giro em cima de Y. Tá? Então, o que eu faço? Eu clico aqui com o mouse no eixo e nessas três bolinhas aqui superior, eu vou conseguir fazer essa rotação. Então, por exemplo, eu vou passar o mouse aqui, ó, no eixo Z. Aí, o que eu vou colocar? Rotacionar ao eixo Y. Se eu quiser rotacionar em cima do eixo Y, eu nunca vou clicar em cima do eixo Y, porque ele não dá essa opção. Eu vou dar essa opção geralmente se eu pegar, por exemplo, Z ou X, ó. Rotacionar em torno do eixo Y, tá? E aqui também, ó, rotacionar em torno do eixo Y. Vê que quando eu clico na bolinha do eixo, ele põe a opção de rotacionar nos dois outros eixos, menos no dele, tá? Então, vou pegar aqui o Z mesmo. Rotacionar em eixo Y, aí eu posso colocar, ó. Coloco ele na direção para baixo, por exemplo, na verdade não, quero que o plano XY fica para cá, né? Vamos ligar aqui o Object Snap, se ele não tiver, desculpa, Object Snap não, Polar Tracking, aciona o Polar Tracking, para justamente você ter o ângulo certo, olha lá, rotacionei no 270 graus que ele está indicando,
Agora, meu eixo está em cima, essa face está em cima do plano XY. Agora eu venho aqui com cota e vou aplicar. Peguei um pouquinho aqui errado, né? Deixa eu tirar a tangência, que a tangência estava atrapalhando um pouco aqui, ó. Então, vou tirar quadrante, intersecção, extensão, perpendicular, tangente, intersecção, vou deixar só esses daqui. Extremidade, meio não vou querer, centro eu posso deixar, centro geométrico não. Então vamos lá, eu vou ter essa opção e aqui embaixo. Opa! Tá aqui, ó, 40 de altura, tá? Aí vamos dizer que você queira colocar, na verdade, esse ponto para o lado de fora. Então vamos ver se a gente girar o eixo aqui. Rotação que eu vou fazer agora, em cima em torno do eixo X. Então eu vou rotacionar em torno do eixo X. Vou colocar, tá? Ele estava aqui. Vou colocar nesse ponto aqui. Ok? E vou mais uma vez aplicar a cota. Então, ó, fazendo isso, eu posso colocar o meu dimensionamento para o lado externo. Eu não vou fazer isso aqui com esse ponto não, porque o 40 já está bem indicado. Eu vou fazer, então, com esse ponto aqui de cima. Então, eu vou clicar na cota. Então, por exemplo, vou clicar aqui. Agora, aqui eu vou ter que reacionar a opção quadrante. Para mim, quadrante é bom, tá? Porque eu quero pegar esses pontos aqui, ó. Quadrante aqui em cima, quadrante aqui embaixo. Tá? Ó, vejam que o meu objeto ele está nesse plano XY aqui. Não vai ficar adequado eu colocar nesse ponto. Apesar que se eu olhar aqui de frente, ó, ele vai estar indicado o ponto que eu quero. Tá bom? Vamos colocar aqui de volta. Opa! Deixa eu dar uma virada para cá. Pronto. Opa, ainda não está bom não. Isso geralmente ocorre quando a gente está trabalhando com a movimentação dos planos, tá? Uma coisa que é interessante até ter ocorrido esse erro, tá? Quando a gente está mudando esse eixo aqui, a nossa vista aqui também acaba modificando um pouco. Vamos colocar aqui a superior, tá? Daqui a pouco a gente vai trabalhar melhor isso daqui. Vamos colocar de novo inicialmente como estava nosso eixo, para colocar na vista que a gente estava anteriormente, para não ficar meio atrapalhado, tá? Então vamos... Deixa eu colocar ele numa posição que eu quero. Isso aqui. Não vou mexer nele por enquanto, tá? E o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui no meu objeto e vou rotacionar ele de novo para ficar no plano que a gente iniciou a nossa aula. Então vamos girar aqui em torno do eixo Z. Em torno do eixo Z. Eu tenho que colocar meu plano. Está aqui. XY. Agora eu vou girar em torno de X. Coloco para cá. Agora, se eu clicar aqui de novo na vista superior, ó, ele vai ficar igualzinho a gente ficou anteriormente, tá? Bom, mas voltando lá à nossa parte da aula, o que eu quero fazer? Eu vou colocar ele nesse ponto aqui, porque quando eu faço a dimensão utilizando esse ponto, ou eu vou colocar no ponto mediano, tanto faz, tá? Para poder colocar essa cota nesse ponto aqui da lateral, tá bom? Então, vamos movimentar ele. Vou acionar agora a opção meio e vou movimentar ele. Então, clicando aqui, ó. Mover somente origem. Tá aqui, já coloquei nesse ponto aqui, ó. Eu quero que ele pegue esse ponto para fazer a cotagem, tá? E agora o que eu vou fazer? Mais uma vez, vou tentar colocar o plano XY para poder fazer a minha reta sair, no caso, sair para o lado de fora. Então, nesse caso aqui, eu vou girar em torno do eixo. Vamos girar em torno do eixo Y, do eixo X, desculpa.
Então, vou colocar para cima. Tá aqui, vamos ver como é que vai ficar a nossa cota. Então, clico no quadrante aqui, clico no quadrante para cá, ó, e eu tenho a cota aplicada justamente nesse ponto de análise. Tá? Então, aqui, mais uma vez, voltando lá, né, daquele problema anterior. Antes de voltar a movimentação, é interessante você voltar a origem do eixo como estava inicialmente. Então, mais uma vez, vou girar em torno do eixo X. Pronto, está aqui. E assim, finalmente, a gente conseguiu colocar todas as cotas em cima do nosso objeto tridimensional, tá bom? O próximo passo é a gente justamente agora fazer a aplicação dele na folha de desenho, tá bom? Grande abraço e até daqui a pouco.